salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana, salve, salve você que está estudando para a sua prova, para o seu concurso. Eu, professor Tchê, em nome do Alfacom, trago para você a matéria mais maravilhosa de todos os tempos, que é a História Geral. História Geral, trazendo agora nesse nosso bate-papo aqui, nessa nossa conversa, porque o gostoso da história é isso, né? É bater um papo, é uma conversa. Se você tiver que ficar decorando datas e nomes, você está perdido e não precisa disso não. Não precisa. Por isso que eu tô aqui, usando aí este tempo de bate-papo para mostrar para você que é muito mais tranquilo aprender história do que você imagina. É muito mais sossegado, ainda mais com o Alfacom, que disponibiliza meios aí para tornar ainda mais eficiente a sua preparação. Não tem o que você temer. Não tem o que você aí duvidar. Então olha que legal, falando sobre a Idade Moderna, que é o assunto que eu quero falar com você agora, nós vamos trabalhar alguns pontos bem interessantes, tá? Renascimento, Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Antes de eu começar, eu quero que você lembre o seguinte. Lembra que na Idade Moderna nós temos uma pessoa aqui, uma figura, que é o rei. Este rei, ele tem poder absoluto. Então nós temos aqui o poder absoluto do rei, o chamado absolutismo. Só para você lembrar. Também esse rei, ele controla uma economia. A economia é controlada pelo Estado, é chamado de mercantilismo. Muito bem. Esse rei, ele tem apoio da burguesia. A burguesia apoia o rei, mas a burguesia não tem poderes ou direitos políticos. A burguesia paga impostos ao rei e ajuda a sustentar a monarquia, inclusive também com contribuições e apoio econômico. E esse rei também apoia aqui, ó, a nobreza, ok? Esse rei é apoiado pela nobreza e esse rei é apoiado pelo clero, pela igreja, tá bom? Então existe aqui, ó, uma relação onde a igreja dá apoio ao rei e o rei paga, né? Dá um sustento, um subsídio para a igreja. A nobreza apoia politicamente o rei e o rei dá um subsídio para a nobreza também. Então a burguesia, ela meio que é o mal necessário. A burguesia é o mal necessário. Só que não vai demorar muito tempo até essa burguesia começar a despertar para outras coisas. A burguesia percebeu que não tinha direitos políticos. A burguesia percebeu que ela estava dentro de uma sociedade na qual ela era praticamente excluída. A arte era uma arte cristã, o pensamento político era justificado pela igreja, a estrutura filosófica tinha influência religiosa. Então surge na Idade Moderna uns movimentos como, por exemplo, o Renascimento, a Reforma Protestante, e depois a Contra-Reforma Católica é num outro contexto, mas tanto o Renascimento como a Reforma Protestante ajudaram a expressar ideias e novos valores da sociedade, em contraposição aos valores antigos, em contraposição aos valores anteriores, e mostram aí um desejo da burguesia de ganhar mais espaço. Então a burguesia passa a reivindicar coisas, inicialmente pela arte, literatura, arte, depois as ciências, e essas novas ideias nós chamaremos de Renascimento. Então o Renascimento, ele atuou em várias questões. Ele foi um renascimento artístico, tá? Ele foi um renascimento cultural, ele foi um renascimento também científico. O renascimento, ele agiu em várias áreas. E nós entendemos como renascimento é a retomada de valores clássicos da antiguidade greco-romana, substituindo aqueles valores construídos ao longo da Idade Média, que expressavam uma sustentação da sociedade com base na nobreza e no clero, apoiando e sustentando o rei. Esses novos valores, eles advêm como uma expressão da necessidade da burguesia de fazer valer a sua participação, de fazer valer a sua existência sobre todo este contexto que nós temos aqui, principalmente no continente europeu. Então, ao falarmos de renascimento, que é a primeira coisa que eu quero falar com você agora, nós não podemos esquecer 3 itens que influenciaram demais o pensamento dessa época. O humanismo, ou seja, a valorização do homem, novamente, como centro das artes, da literatura e a própria ciência concebida sob a racionalidade humana. Aí, consequentemente, nós vemos aqui o racionalismo, ou seja, a explicação usando a referência de uma razão para isso. E também o individualismo, que valorizou muito o ser, o homem em si, a pessoa em si, em oposição a um coletivismo que existia em períodos anteriores. Então olha que interessante, né? O absolutismo substituiu aquela política descentralizada do feudalismo.
O mercantilismo substituiu aquela economia autossuficiente, agrária e voltada para um consumo próprio do feudalismo. Mas o que substituiria a cultura da época medieval? O que substituiria a produção de conhecimento da época medieval? Seria o Renascimento. O Renascimento, portanto, ele é a resposta cultural, a resposta artística, a resposta filosófica da Idade Moderna aos elementos da Idade Média. O Renascimento é a expressão artística, cultural, é a expressão científica, é a expressão racional da Idade Moderna em contraposição à Idade Média. O Renascimento representou essa afirmação de uma nova cultura e de uma nova visão sobre a cultura, onde estudos foram feitos, obras foram desenvolvidas, a literatura mudou, a arte mudou. Não é que há um desligamento completamente da religião, não é isso. Mas as técnicas adotadas eram técnicas que agora faziam valer novos conceitos, como, por exemplo, o humanismo, racionalismo e individualismo. E há uma diferença muito grande na questão relacionada aí aos valores da Idade Moderna, expressos pelo Renascimento, defendidos pela burguesia, e os valores da antiga Idade Média, defendidos sobretudo pela Igreja. E este quadro comparativo eu quero que você acompanhe comigo na tela. Olha a tela aí para você acompanhar, bem legal, tá? Olha que interessante a tela para você. Veja, Idade Média e Renascimento, ok? Na Idade Média, nós tínhamos um domínio da Igreja Católica sobre toda a sociedade. Deus era o centro de tudo e constituía a única verdade. No Renascimento, o homem passou a ser o centro da atuação. Disseminou-se a crença, de que a verdade só poderia ser encontrada através de experimentação e observação, e tais conceitos fizeram surgir o pensamento científico. Então aqui, a gente tem o antropocentrismo. O homem é o centro, o antropocentrismo. O homem é o centro. Nós temos aqui, a ideia do humanismo, o humanismo aqui presente, tá? O humanismo aqui presente. Nós temos a ideia da ciência aqui presente. Tudo isso nesse quadro comparativo todo que eu vou mostrar para você. Aí nós temos na Idade Média, a vida material deveria ser deixada para trás. Valorizava-se a busca pela eternidade. Então nós tínhamos aqui a ideia da fé e a busca da eternidade. Já o Renascimento, a importância da vida terrena. Por isso o Renascimento, ele dá sim uma ênfase material nas coisas e na própria vida. Nós tínhamos na Idade Média, as virtudes da alma deveriam dominar um corpo disciplinado, então a alma domina o corpo. Aqui no Renascimento, o prazer de viver e busca pela natureza e outros bens do meio em que vive. Por isso, esse prazer em viver, nós chamaremos de hedonismo. A busca pelo prazer foi uma característica do Renascimento, mas não é aquele prazer desregrado, louco, não. É a busca pelo prazer, pela satisfação nas coisas relacionadas à própria natureza, ao próprio corpo, ao próprio espírito, diferente da Idade Média, onde o corpo tinha que ser submetido à alma. Durante a Idade Média, existe uma conformidade e aceitação de todas as coisas de forma passiva. Então, consequentemente, não existia um questionamento, não existia um pensamento crítico. Por isso, a sociedade medieval ela era acrítica. Ela não criticava os valores impostos. E aí, o Renascimento trouxe o quê? A crença na possibilidade de mudanças e no progresso. Existe chance de melhorar, sim, de condições. Aí, durante a Idade Média, a fé estava acima de tudo. Agora, no Renascimento, a razão é importante, assim como a fé. Veja, não existe um desligamento da fé, mas a razão é tão importante. Aqui nós vemos o racionalismo, tá? Não é abandonar a fé, beleza? É valorizar a fé, ou melhor, valorizar a razão tanto quanto a fé. Aqui, durante a Idade Média, o valor das ações coletivas. A partir do Renascimento, um valor muito forte do individualismo. Na Idade Média, o corpo é considerado fonte de pecado. Aqui, o corpo é considerado fonte de beleza. Inclusive, nós temos aqui, o belo, a busca pelo belo, a busca pela beleza, a busca pela perfeição no corpo mesmo. O corpo é retratado de forma bela e de forma perfeita. Lá, durante a Idade Média, até o centrismo. Deus é o centro de tudo. O Renascimento trouxe esse conceito, o antropocentrismo, que eu já tinha citado aqui, E o antropocentrismo diz que o homem é o centro. O homem é o centro do quê, professor? O homem é o centro das ações pelas quais ele sobrevive. Pode voltar para mim.
Ele é o centro, portanto, da produção artística, ele é o centro da produção cultural, ele é o centro da produção filosófica, ele é o centro da produção que nós temos aqui e as coisas são voltadas para o homem. As coisas não são voltadas exclusivamente para a única vontade de Deus. O próprio homem agora tem uma participação legal nisso. O próprio homem é uma experiência disso. O próprio homem, ele é uma referência de tudo isso. Então a gente tem algumas características interessantes também que vem aqui para impulsionar o Renascimento. Por exemplo, classicismo. O que é o classicismo, professor? É o retorno aos clássicos. Então há um retorno à cultura greco-romana, tá? Então aqui, olha só, olha que interessante aqui, a cultura grega, tá? A cultura greco-romana, a cultura grega, a cultura romana, elas foram rebuscadas aqui. Elas foram novamente trazidas à tona. Há uma redescoberta aqui dos teóricos e filósofos gregos, há uma redescoberta do estilo e da arte romana, e isso aqui ajudou também a disseminar as ideias renascentistas e mostrar a beleza que os renascentistas tanto valorizavam. Por isso que o classicismo é uma característica básica do Renascimento, é o retorno ao mundo clássico. Outra coisa interessante também foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. A invenção da imprensa por Gutenberg ajudou a divulgar o conhecimento, a disseminar o conhecimento. Até então as obras, elas eram produzidas por monge-copistas e esses monge-copistas copiavam trecho a trecho, letra a letra, palavra a palavra, e o preço dos livros era uma coisa exagerada. Era muito alto o preço do livro, era elevadíssimo o valor, porque era difícil ter acesso a obras escritas. Com a imprensa, isso acabou sendo barateado. Com a imprensa, nós tivemos aí um barateamento, claro, não como hoje, mas nós tivemos um acesso mais forte, um acesso mais livre, um acesso mais amplo às obras. E também nós não podemos esquecer a ação dos mecenas. Os mecenas eram financiadores dos artistas. Nós temos burgueses agora, burgueses muito bem de vida, e a burguesia precisa ostentar, tem que gastar e tem que ostentar. E uma das formas de gastar e ostentar era financiar obras de arte, financiar artistas, porque nessa época o artista, ele era visto como um cara que não queria trabalhar, que não queria saber de nada, que a vida dele estava, ele é um cara que não se preocupa em trabalhar e ganhar seu dinheiro, é um vagabundo, só vive pintando essas porra desses quadros. Ô Leonardo, para de pintar esses quadros aí, moleque. Ô Michelangelo, para de ficar no teto querendo pintar o forro, você é burro, moleque. Aí ele fala, porra, cara, eu não quero trabalhar porque eu quero viver da minha arte. Aí surgiam os mecenas eram financiadores de obra de arte, financiadores de artistas. Se não fossem os mecenas, principalmente ali na Itália, nós talvez não teríamos grandes produções como Da Vinci, Michelangelo, Buonarroti e tantos outros. Mas vale a pena você lembrar que o Renascimento, apesar de ter uma referência muito forte na Itália, ele não ficou exclusivamente na Itália. Ele vai se expandir. E um dos movimentos que ajudou a iniciar o Renascimento foi justamente o quê? O humanismo. Então, como eu falei para você agora há pouco, o humanismo ajudou a dar início a tudo isso. E quando a gente fala de humanismo, eu estou falando basicamente de uma força presente na literatura. A literatura humanista, o humanismo na literatura, marcou a representação do homem como centro dessa obra. O humanismo, ele é o nome que nós damos aí do episódio do período renascentista, enfatizado sobre a literatura. Os humanistas passaram a retratar o homem de forma diferente, a retratar o homem com uma certa importância, coisa que até então não acontecia. Por isso, o movimento humanista, ele foi uma referência ao ser humano expresso, sobretudo, na literatura. E temos alguns humanistas de grande destaque. Olha aí na tela para você acompanhar, tá? Olha aí na tela. Nós temos Francesco Petrarca. Francesco Petrarca é considerado o pai do humanismo. Vou até colocar aqui para você, ó. Ele é o pai do humanismo, tá? Ele tornou-se um grande estudioso das obras aí de Cícero, Horácio e Virgílio, que são autores clássicos, autores romanos com influências gregas, além de contribuir para a fixação do idioma italiano. Então, por isso Francesco Petrarca é considerado o pai do humanismo, ok? Por causa deste despertar. Temos também Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio escreve uma obra que teve uma grande repercussão chamada Decameron. E nessa obra Decameron, nós temos aí ele satirizando a vida eclesiástica, satirizando a vida do clero, satirizando a estrutura e o pensamento religioso que então vigorava. Ele também escreveu Genealogia dos Deuses e foi um dos estudos mais completos sobre a mitologia greco-romana, Giovanni Boccaccio. Temos também Dante Alighieri. Dante Alighieri ficou conhecido aí por escrever a Divina
Comédia. Nessa obra aí, em 3 tomos, a Divina Comédia, ele escreve em italiano, ele critica o pensamento religioso medieval, ele analisa o comportamento humano e ele salienta também a recompensa para a virtude e o castigo para o pecado. Então há ainda uma ligação religiosa, mas destituída daquela influência direta da Igreja Católica. Ele foi um dos precursores do movimento renascentista diretamente, o Dante Alighieri. Temos também Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, a sua obra mais conhecida é o Elogio à Loucura. Não foi a única, mas é a obra mais conhecida dele, tá? A Elogio à Loucura, onde ele faz uma crítica severa às superstições, ao fanatismo e à ignorância predominante na sua época. Também ele é um escritor que fica conhecido como Príncipe dos Humanistas. Por que fica conhecido como Príncipe dos Humanistas? Porque assim como Francesco Petrarca era o pai, o Erasmo de Roterdã foi o mais agraciado dos escritores. E o Sir Thomas Moros. Thomas Moros escreveu uma obra chamada Utopia, que fala de um lugar inexistente, uma ilha onde se forma uma sociedade, onde os bens eram comuns, não havia propriedade particular, ele contesta aí a pobreza, ele condena os extremos da pobreza, ele condena a riqueza extrema também, e ele diz que isso tudo é motivo da degeneração, da degradação e tudo mais. Pode voltar aqui para mim. Então, olha só, são autores, importantes que influenciaram demais aí o pensamento humanista na literatura. Então é correto dizer que o Renascimento tem a sua origem na literatura com o movimento humanista? Sim. É correto dizer que Francesco Petrarca é o pai do humanismo? É considerado o pai do humanismo? Sim. Autores humanistas, podemos citar Giovanni Boccaccio, podemos citar Dante Alighieri, podemos. Thomas Moros, podemos também. Erasmo de Roterdã, também podemos. Mostrando aí que o Renascimento não ficou restrito unicamente na Itália. E depois nós temos também um revigoramento na parte artística. O renascimento artístico foi muito forte também. A arte trazia o ser humano como ênfase, a arte era marcada pelo retorno à ideia clássica. Nós temos temas religiosos, sim, mas temas religiosos retratados sob uma nova estética, uma nova técnica essa que era reelaborada e que trabalhava com temas diversos. Então nós temos aí o uso da tridimensionalidade, a profundidade entra em questão, há uma preocupação com detalhes, o afresco é introduzido como uma nova técnica, as obras passam a ter uma referência muito mais à sua estrutura e à sua beleza do que única e exclusivamente naquelas obras medievais que tinham só como objetivo a educação. A obra medieval é uma desgraça. Você olha o quadro medieval, Jesus está lá, Jesus está alegre. Aí você olha, Jesus está abençoando os discípulos. Jesus avisa que alguém vai trair ele. Jesus vai para a cruz. Jesus morre. Jesus está alegre por ressuscitar. É tudo assim, cara. A obra medieval é um saco. Agora o Renascimento não. O Renascimento vem prestando atenção em detalhes, em técnicas, em projeção, perspectiva e tudo mais. Vamos acompanhar na tela alguns autores aí do Renascimento artístico. Acompanha comigo na tela. Olha que legal. Nós temos aqui esse cara, olha só, Leonardo da Vinci, que pintou aí, essa aqui é a Última Ceia, é um exemplo disso. Ele é um gênio criativo, brilhante em diversos campos, pintou a Última Ceia, Virgem dos Rochedos, Mona Lisa, o Gioconda. Aqui nós vemos uma coisa bem interessante, a noção de profundidade, onde você consegue observar essa ideia aqui, de perspectiva com a noção de profundidade, coisas que antes não eram utilizadas, veja a profundidade aqui. Nós temos também uma ideia central, onde a obra é dividida num plano, olha só, num plano intermediário aqui, nós temos aqui um plano mais próximo e nós temos aqui um plano mais fundo. E se você pegar um ponto central aqui, você consegue fazer o quê? Você consegue traçar a linha de perspectiva perfeita utilizada por Da Vinci nessa obra. Olha só, parece que o Tio está fazendo um monte de risco, mas não, são traços de perspectiva, onde nós temos aqui Jesus na Última Ceia com os seus discípulos, numa classificação bem interessante. A obra está meio assim antes da restauração, depois ela foi restaurada e ficou mais nítida. Temos também o Rafael Sanzio, esse cara aqui, o autor dessa obra é o Rafael Sanzio. Essa é a escola de Atenas, onde ele pinta aqui um tema da filosofia, onde nós temos aqui filósofos discutindo questões relacionadas à razão, à fé e tudo mais. Veja a noção de perspectiva. Aqui no caso o primeiro plano ele muda, ele está mais acima da tela. Lá na parte central da tela nós temos um plano mais fundo, mas também eu consigo a partir desse ponto aqui, olha que interessante, traçar o quê? Traçar a perspectiva. Essa perspectiva aqui
mostra a profundidade que era utilizada nas obras como novidade, coisa que antes não existia. O próximo autor é esse cara aqui, ó, Miguel Ângelo Buonarroti. E o Miguel Ângelo Buonarroti, ele além de pintar o teto da Capela Sistina, também ficou conhecida por essa obra Pietà, né, onde ele em mármore retrata o momento que Jesus é tirado do madeiro, amparado pela sua mãe, mas olha o cuidado, olha os detalhes que ele vai esculpir em mármore, o detalhe da mão de Jesus marcado pelo prego, o detalhe aqui, ó, as mãos de Maria elevando a carne de Jesus, mostrando que foi logo após a retirada do madeiro, porque não existia rigidez cadavérica, e uma série de outras coisas sensacionais dessa obra. Então, pode voltar para mim? Estas são expressões do Renascimento artístico. O Renascimento também teve um Renascimento científico, onde temos Galileu Galilei, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, nós temos Kepler, que até hoje são citados em matérias como a física, por exemplo. As teorias tanto Galileu Galilei, Giordano Bruno, Johannes Kepler, nós temos esses caras ficando conhecidíssimos por contestarem um conhecimento que até então vigorava, um conhecimento inquestionável, um conhecimento ditado pela igreja, não com base na razão, não com base na experiência, mas única e exclusivamente com base na fé. Então lembra disso. Renascimento é o quê? Renascimento é nada mais, nada menos do que a expressão artística da Idade Moderna, a representação dos anseios da burguesia e se manifestou em várias correntes, como a literatura, a arte, ciência e tudo mais. Outro movimento importantíssimo na Idade Moderna é isso aqui, ó, é a chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi uma expressão de contestação à Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que o nome surgiria como Reforma Protestante. Por isso, lembra que a Reforma Protestante, ela tem um alvo, tá? O alvo da Reforma Protestante é basicamente a Igreja Católica, que nessa época aqui mantinha basicamente o monopólio sobre a religião. Era a igreja absoluta na religião, apoiava o rei, tinha se corrompido por meio de uma série de práticas como, por exemplo, venda aí de terrenos no céu, venda de perdão dos pecados, venda de um documento para abonar uns dias no purgatório. A igreja tinha uma série de impostos religiosos, a igreja, ela expropriava camponeses, a igreja detinha o conhecimento religioso, não permitia a livre leitura das Sagradas Escrituras, tinha imposto uma série de sacramentos para o povo. Então a igreja católica, ela estava nesse momento marcada por uma série de ações consideradas ações ruins, ações de exploração, e sem contar que ela justificava também toda a estrutura política existente na época. Ao falarmos de reforma protestante, nós citamos basicamente três caras aqui, ó. São três caras que ajudaram a disseminar a reforma protestante. Martinho Lutero, na Alemanha aqui, Martinho Lutero, ok? Nós temos também, tá, além de Martinho Lutero, Jean Calvino, ou Jean Calvin, como você queira, Jean Calvino, e nós temos também um rei, Henrique VIII. Henrique VIII, um rei que também será oposição à Igreja Católica. Então toma cuidado. A reforma protestante, ela não é uma exclusividade burguesa, não. Nós temos aqui, ó, o Jean Calvin era um letrado, o Martinho Lutero era um monge, né, cara? Conhecidíssimo, também professor e tudo mais. E o Henrique VIII era rei. Então veja, há vários motivos aqui que nós temos a Igreja Católica sendo contestada. Martinho Lutero, né, ele vem a ideia de que a salvação é pela fé. Salvação pela fé. Ok? Então a fé, ela é a base para a salvação. Você não precisa ficar pagando indulgência, você não precisa ficar pagando imposto para a igreja, não. A origem da salvação, a salvação é pela fé, a justificação pela fé. Essa foi a principal essência e ideia de Martinho Lutero. Jean Calvino vai falar sobre a predestinação. Predestinação. Nascemos predestinados a um futuro e aquilo que tem que acontecer realmente vai acontecer. Teoria da predestinação absoluta de Jean Calvino, que influencia
influencia várias outras religiões posteriormente. E o Henrique VIII, com o anglicanismo, a religião oficial da igreja, contestando politicamente a Igreja Católica. Há uma ideia política aqui, a religião criada por Henrique VIII é uma afirmação política sobre a Igreja Católica e uma afirmação da sua autoridade sobre o povo inglês. Então esses são os três principais nomes. Temos outros também, John Wycliffe, temos também Melanchthon, temos vários caras influenciados nesse processo. Johann Hus e John Wycliffe foram os pioneiros, mas esses três são os principais nomes ligados ao movimento da Reforma Protestante. Vamos acompanhar na tela? É um comparativo que foi feito entre estes três caras e eu tenho certeza que você vai entender muito bem. Então olha aí, acompanha na tela comigo. Então vamos lá, luteranismo, né, que teve como máxima expressão aí Martinho Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado. Esse é o Martinho Lutero e a ideia dele era basicamente a salvação pela fé, ok? Salvação pela fé. Aí nós temos aqui o Jean Calvino, ou João Calvino, tanto faz, teoria da predestinação, seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará. E o Henrique VIII, né, que diz que o rei era o único chefe supremo da igreja da Inglaterra. E aqui nós temos o anglicanismo com cerimônias pomposas, hierarquia do clero, o anglicanismo que era a religião oficial dos anglo-saxões, por isso anglicanismo. O problema de Henrique VIII com a igreja foi basicamente um problema de cunho político. Aí ele justificou que ele queria se divorciar, a igreja católica não queria deixar. Aí ele cria uma nova religião chamada religião anglicana. Então os luteranos o luteranismo será expresso pelos luteranos, o calvinismo será expresso pelos calvinistas, ou pelos puritanos, ou pelos presbiterianos, ou pelos huguenotes, que era a forma pela qual os calvinistas eram tratados. E o anglicanismo, basicamente, uma religião nacional dos ingleses, da Inglaterra. O que esses três pontos, ou essas três religiões tinham em comum, esses três movimentos? A salvação só se dá pela fé, o culto é baseado na leitura da Bíblia, e não naquela forma conivente, passiva, né, que a Igreja Católica propagava. A Bíblia é a fonte de fé. Os dois sacramentos aceitos, batismo e Eucaristia, os demais sacramentos não serão aceitos. O uso das línguas nacionais para os ofícios religiosos e não apenas o latim. E a rejeição da autoridade do Papa, o rei é o chefe religioso. Tanto para o Lutero, como para o Calvino, como para o Henrique VIII, havia uma relação com o rei. Por isso que o luteranismo se propagou muito bem na Alemanha, o calvinismo vai se propagar bem ali na Suíça, na região da Bavária, e o anglicanismo fica restrito à Inglaterra. Pode voltar aqui para mim, pode voltar. Aí você pergunta assim, e o que a Igreja Católica fez diante de tudo isso? O que a Igreja Católica fez diante de tudo isso foi uma coisa chamada Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma pode ser vista como a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. A reação da Igreja Católica à Reforma Protestante é chamada de Contra-Reforma. E a Igreja Católica atuou na Contra-Reforma através de vários mecanismos, como por exemplo, a Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? A criação da Ordem dos Jesuítas, né, por Inácio de Loyola, lá em 1534, a Companhia de Jesus, ou os jesuítas que queriam valorizar a fé, catequizar depois indígenas e expandir o pensamento religioso católico. Então a Contra-Reforma é a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Também tivemos aqui o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que foi aí uma revisão de alguns pontos importantes da Igreja Católica com o objetivo de adequar alguns itens para reafirmar a sua tradição, para reafirmar os seus dogmas, para reafirmar a sua posição no continente europeu. E também o Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição para perseguir aqueles que eram acusados de heresias, para perseguir aqueles que eram acusados do quê? Acusados de desvirtuarem os valores religiosos, desvirtuarem os valores católicos. Então aqui nós temos três expressões básicas do movimento conhecido como Contra-Reforma. Então é correto afirmar que a Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica ao movimento de Reforma Protestante. Vamos ver se você entendeu o que eu falei até agora, resolvendo algumas questões. Então acompanha comigo aí, acompanha comigo no seu material as questões para a gente resolver. Primeira questão diz o seguinte, o humanismo foi um movimento que não pode ser definido por, olha só, não pode ser definido por, letra A,
ser um movimento diretamente relacionado ao Renascimento, né, diretamente ligado ao Renascimento, por suas características antropocentristas e individuais. Tá certo? Então não vou responder, porque ele quer o quê? O não. Então ele está ligado ao Renascimento diretamente. O humanismo tem uma visão do mundo que recupera a herança greco-romana, utilizando-a como tema de inspiração. Correto, o classicismo, aquela ideia do retorno à importância do homem, está correto, então eu não marco. Letra C. Ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais. Errado, essa eu vou marcar. O humanismo é uma expressão renascentista, então ele não valoriza o geocentrismo, ele não valoriza o misticismo, ele valoriza a razão, ele valoriza o antropocentrismo, ele valoriza também a ideia individualista, que é presente no período renascentista, mas não é presente no período medieval. Letra C é a resposta certa. Olha a letra D. Centrar-se no homem em oposição ao teocentrismo, encarando como medida comum de todas as coisas. Correto. O humanismo faz isso, então eu não marco a letra D porque a questão pediu o que não expressava o humanismo. E letra E, romper os limites religiosos impostos pela igreja às manifestações culturais. Correto também, o humanismo fazia isso, romper os limites religiosos afirmando o valor do homem. Então, letra C é a resposta certa porque é a única que não expressa uma ideia humanista. Olha a próxima questão. O antropocentrismo, naturalismo, hedonismo, racionalismo, as características acima fazem referência a qual movimento cultural? Essa está muito fácil. Letra A, iluminismo? Não. Letra B, trovadorismo? Não. Letra C, renascimento. Renascimento com o hedonismo, o racionalismo, o naturalismo, que é um retorno às ideias da natureza. O humanismo, o hedonismo, a busca pelo prazer. O antropocentrismo, o homem como centro. Racionalismo, valorização da razão. Letra D, romantismo, não. Letra E, pós-modernismo, também não. O renascimento era a resposta certa. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e que esse assunto seja de grande validade no dia da sua prova. Forte abraço, valeu! Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana, salve, salve você que está estudando para a sua prova, para o seu concurso. Eu, professor Tchê, em nome do Alfacom, trago para você a matéria mais maravilhosa de todos os tempos, que é a História Geral. História Geral, trazendo agora nesse nosso bate-papo aqui, nessa nossa conversa, porque gostoso da história é isso, né? É bater um papo, é uma conversa. Se você tiver que ficar decorando datas e nomes, você está perdido e não precisa disso não. Não precisa. Por isso que eu estou aqui, usando aí este tempo de bate-papo para mostrar para você que é muito mais tranquilo aprender história do que você imagina. É muito mais sossegado, ainda mais com o Alfacom, que disponibiliza meios aí para tornar ainda mais eficiente a sua preparação. Não tem o que você temer. Não tem o que você aí duvidar. Então olha que legal, falando sobre a Idade Moderna, que é o assunto que eu quero falar com você agora, nós vamos trabalhar alguns pontos bem interessantes, tá? Renascimento, Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Antes de eu começar, eu quero que você lembre o seguinte. Lembra que na Idade Moderna nós temos uma pessoa aqui, uma figura, que é o rei. Este rei, ele tem poder absoluto. Então nós temos aqui o poder absoluto do rei, o chamado absolutismo. Só para você lembrar. Também esse rei, ele controla uma economia. A economia é controlada pelo Estado, é chamado de mercantilismo. Muito bem. Esse rei, ele tem apoio da burguesia. A burguesia apoia o rei, mas a burguesia não tem poderes ou direitos políticos. A burguesia paga impostos ao rei e ajuda a sustentar a monarquia, inclusive também com contribuições e apoio econômico. E esse rei também apoia aqui, a nobreza, ok? Esse rei é apoiado pela nobreza e esse rei é apoiado pelo clero, pela igreja, tá bom? Então existe aqui, uma relação onde a igreja dá apoio ao rei e o rei paga, dá um sustento, um subsídio para a igreja. A nobreza apoia politicamente o rei e o rei dá um subsídio para a nobreza também. Então a burguesia, ela meio que é o mal necessário. A burguesia é o mal necessário. Só que não vai demorar muito tempo até essa burguesia começar a despertar para outras coisas. A burguesia percebeu que não tinha direitos políticos. A burguesia percebeu que ela estava dentro de uma sociedade na qual ela era praticamente excluída. A arte era uma arte cristã, o pensamento político era justificado pela igreja, a estrutura filosófica tinha influência religiosa. Então surge na Idade Moderna uns movimentos como, por exemplo, o Renascimento, a Reforma Protestante,
E depois a Contra-Reforma Católica é num outro contexto, mas tanto o Renascimento como a Reforma Protestante ajudaram a expressar ideias e novos valores da sociedade, em contraposição aos valores antigos, em contraposição aos valores anteriores, e mostram aí um desejo da burguesia de ganhar mais espaço. Então a burguesia passa a reivindicar coisas, inicialmente pela arte, literatura, arte, depois as ciências, e essas novas ideias nós chamaremos de Renascimento. Então o Renascimento, ele atuou em várias questões. Ele foi um renascimento artístico, tá? Ele foi um renascimento cultural, ele foi um renascimento também científico. O renascimento, ele agiu em várias áreas. E nós entendemos como renascimento é a retomada de valores clássicos da antiguidade greco-romana, substituindo aqueles valores construídos ao longo da Idade Média, que expressavam uma sustentação da sociedade com base na nobreza e no clero, apoiando e sustentando o rei. E esses novos valores, eles advêm como uma expressão da necessidade da burguesia de fazer valer a sua participação, de fazer valer a sua existência sobre todo este contexto que nós temos aqui, principalmente no continente europeu. Então, ao falarmos de renascimento, que é a primeira coisa que eu quero falar com você agora, nós não podemos esquecer 3 itens que influenciaram demais o pensamento dessa época. O humanismo, ou seja, a valorização do homem, novamente, como centro das artes, da literatura e a própria ciência concebida sob a racionalidade humana. Aí, consequentemente, nós vemos aqui o racionalismo, ou seja, a explicação usando a referência de uma razão para isso. E também o individualismo, que valorizou muito o ser, o homem em si, a pessoa em si, em oposição a um coletivismo que existia em períodos anteriores. Então, olha que interessante, né? O absolutismo substituiu aquela política descentralizada do feudalismo. O mercantilismo substituiu aquela economia autossuficiente, agrária e voltada para um consumo próprio do feudalismo. Mas o que substituiria a cultura da época medieval? O que substituiria a produção de conhecimento da época medieval? Seria o Renascimento. O Renascimento, portanto, ele é a resposta cultural, a resposta artística, a resposta filosófica da Idade Moderna aos elementos da Idade Média. O Renascimento é a expressão artística, cultural, é a expressão científica, é a expressão racional da Idade Moderna em contraposição à Idade Média. O Renascimento representou essa afirmação de uma nova cultura e de uma nova visão sobre a cultura, onde estudos foram feitos, obras foram desenvolvidas, a literatura mudou, a arte mudou. Não é que há um desligamento completamente da religião, não é isso. Mas as técnicas adotadas eram técnicas que agora faziam valer novos conceitos, como, por exemplo, o humanismo, racionalismo e individualismo. E há uma diferença muito grande na questão relacionada aí aos valores da Idade Moderna, expressos pelo Renascimento, defendidos pela burguesia, e os valores da antiga Idade Média, defendidos sobretudo pela Igreja. E este quadro comparativo eu quero que você acompanhe comigo na tela. Olha a tela aí para você acompanhar, bem legal, tá? Olha que interessante a tela para você. Veja, Idade Média e Renascimento, ok? Na Idade Média, nós tínhamos um domínio da Igreja Católica sobre toda a sociedade. Deus era o centro de tudo e constituía a única verdade. No Renascimento, o homem passou a ser o centro da atuação. Disseminou-se a crença, de que a verdade só poderia ser encontrada através de experimentação e observação, e tais conceitos fizeram surgir o pensamento científico. Então aqui, a gente tem o antropocentrismo. O homem é o centro, o antropocentrismo. O homem é o centro. Nós temos aqui, a ideia do humanismo, o humanismo aqui presente, tá? O humanismo aqui presente. Nós temos a ideia da ciência aqui presente. Tudo isso nesse quadro comparativo todo que eu vou mostrar para você. Aí nós temos na Idade Média, a vida material deveria ser deixada para trás. Valorizava-se a busca pela eternidade. Então nós tínhamos aqui a ideia da fé e a busca da eternidade. Já o Renascimento, a importância da vida terrena. Por isso o Renascimento
Renascimento, ele dá sim uma ênfase material nas coisas e na própria vida. Nós tínhamos na Idade Média, as virtudes da alma deveriam dominar um corpo disciplinado, então a alma domina o corpo. Aqui no Renascimento, o prazer de viver e busca pela natureza e outros bens do meio em que vive. Por isso, esse prazer em viver, nós chamaremos de hedonismo. A busca pelo prazer foi uma característica do Renascimento, mas não é aquele prazer desregrado, louco, não. É a busca pelo prazer, pela satisfação nas coisas relacionadas à própria natureza, ao próprio corpo, ao próprio espírito, diferente da Idade Média, onde o corpo tinha que ser submetido à alma. Durante a Idade Média, existe uma conformidade e aceitação de todas as coisas de forma passiva. Então, consequentemente, não existia um questionamento, não existia um pensamento crítico. Por isso, a sociedade medieval ela era acrítica. Ela não criticava os valores impostos. E aí, o Renascimento trouxe o quê? A crença na possibilidade de mudanças e no progresso. Existe chance de melhorar, sim, de condições. Aí, durante a Idade Média, a fé estava acima de tudo. Agora, no Renascimento, a razão é importante, assim como a fé. Veja, não existe um desligamento da fé, mas a razão é tão importante. Aqui nós vemos o racionalismo, tá? Não é abandonar a fé, beleza? É valorizar a fé, ou melhor, valorizar a razão tanto quanto a fé. Aqui, durante a Idade Média, o valor das ações coletivas. A partir do Renascimento, um valor muito forte do individualismo. Na Idade Média, o corpo é considerado fonte de pecado. Aqui o corpo é considerado fonte de beleza. Inclusive nós temos aqui, ó, o belo, a busca pelo belo, a busca pela beleza, a busca pela perfeição no corpo mesmo. O corpo é retratado de forma bela e de forma perfeita. Lá durante a Idade Média, teocentrismo. Deus é o centro de tudo. O Renascimento trouxe esse conceito, o antropocentrismo, que eu já tinha citado aqui, ó. E o antropocentrismo diz que o homem é o centro. O homem é o centro do quê, professor? O homem é o centro das ações pelas quais ele sobrevive. Pode voltar para mim. Ele é o centro, portanto, da produção artística, ele é o centro da produção cultural, ele é o centro da produção filosófica, ele é o centro da produção que nós temos aqui e as coisas são voltadas para o homem. As coisas não são voltadas exclusivamente para a única vontade de Deus. O próprio homem agora tem uma participação legal nisso. O próprio homem é uma experiência disso. O próprio homem, ele é uma referência de tudo isso. Então a gente tem algumas características interessantes também que vem aqui para impulsionar o Renascimento. Por exemplo, classicismo. O que é o classicismo, professor? É o retorno aos clássicos. Então há um retorno à cultura greco-romana, tá? Então aqui, olha só, olha que interessante aqui, a cultura grega, tá? A cultura greco-romana, a cultura grega, a cultura romana, elas foram rebuscadas aqui. Elas foram novamente trazidas à tona. Há uma redescoberta aqui dos teóricos e filósofos gregos, há uma redescoberta do estilo e da arte romana, e isso aqui ajudou também a disseminar as ideias renascentistas e mostrar a beleza que os renascentistas tanto valorizavam. Por isso que o classicismo é uma característica básica do Renascimento, é o retorno ao mundo clássico. Outra coisa interessante também foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. A invenção da imprensa por Gutenberg ajudou a divulgar o conhecimento, a disseminar o conhecimento. Até então as obras, elas eram produzidas por monge-copistas e esses monge-copistas copiavam trecho a trecho, letra a letra, palavra a palavra, e o preço dos livros era uma coisa exagerada. Era muito alto o preço do livro, era elevadíssimo o valor, porque era difícil ter acesso a obras escritas. Com a imprensa, isso acabou sendo barateado. Com a imprensa, nós tivemos aí um barateamento, claro, não como hoje, mas nós tivemos um acesso mais forte, um acesso mais livre, um acesso mais amplo às obras. E também nós não podemos esquecer a ação dos mecenas. Os mecenas eram financiadores dos artistas. Nós temos burgueses agora, burgueses muito bem de vida, e a burguesia precisa ostentar, tem que gastar e tem que ostentar. E uma das formas de gastar e ostentar era financiar obras de arte, financiar artistas, porque nessa época o artista ele era visto como um cara que não queria trabalhar, que não queria saber de nada, que a vida dele estava, ele é um cara que não se preocupa em trabalhar e ganhar seu dinheiro, é um vagabundo, só vive pintando essas porra desses quadros.
Leonardo, para de pintar esses quadros aí, moleque. Ô Michelangelo, para de ficar no teto querendo pintar o forro, você é burro, moleque. Aí fala, porra, cara, eu não quero trabalhar porque eu quero viver da minha arte. Aí surgiam os mecenas eram financiadores de obra de arte, financiadores de artistas. Se não fossem os mecenas, principalmente ali na Itália, nós talvez não teríamos grandes produções como Da Vinci, Michelangelo, Buonarroti e tantos outros. Mas vale a pena você lembrar que o Renascimento, apesar de ter uma referência muito forte na Itália, ele não ficou exclusivamente na Itália. Ele vai se expandir. E um dos movimentos que ajudou a iniciar o Renascimento foi justamente o quê? O humanismo. Então, como eu falei para você agora há pouco, o humanismo ajudou a dar início a tudo isso. E quando a gente fala de humanismo, eu estou falando basicamente de uma força presente na literatura. A literatura humanista, o humanismo na literatura, marcou a representação do homem como centro dessa obra. O humanismo, ele é o nome que nós damos aí do episódio do período renascentista, enfatizado sobre a literatura. Os humanistas passaram a retratar o homem de forma diferente, a retratar o homem com uma certa importância, coisa que até então não acontecia. Por isso, o movimento humanista, ele foi uma referência ao ser humano expresso, sobretudo, na literatura. E temos alguns humanistas de grande destaque. Olha aí na tela para você acompanhar, tá? Olha aí na tela. Nós temos Francesco Petrarca. Francesco Petrarca é considerado o pai do humanismo. Vou até colocar aqui para você, ó. Ele é o pai do humanismo, tá? Ele tornou-se um grande estudioso das obras aí de Cícero, Horácio e Virgílio, que são autores clássicos, autores romanos com influências gregas, além de contribuir para a fixação do idioma italiano. Então, por isso Francesco Petrarca é considerado o pai do humanismo, ok? Por causa deste despertar. Temos também Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio escreve uma obra que teve uma grande repercussão chamada Decameron. E nessa obra Decameron, nós temos aí ele satirizando a vida eclesiástica, satirizando a vida do clero, satirizando a estrutura e o pensamento religioso que então vigorava. Ele também escreveu Genealogia dos Deuses e foi um dos estudos mais completos sobre a mitologia greco-romana, Giovanni Boccaccio. Temos também Dante Alighieri. Dante Alighieri ficou conhecido aí por escrever a Divina Comédia. Nessa obra aí, em 3 tomos, a Divina Comédia, ele escreve em italiano, ele critica o pensamento religioso medieval, ele analisa o comportamento humano e ele salienta também a recompensa para a virtude e o castigo para o pecado. Então há ainda uma ligação religiosa, mas destituída daquela influência direta da Igreja Católica. Ele foi um dos precursores do movimento renascentista diretamente, o Dante Alighieri. Temos também Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, a sua obra mais conhecida é o Elogio à Loucura. Não foi a única, mas é a obra mais conhecida dele, tá? A Elogio à Loucura, onde ele faz uma crítica severa às superstições, ao fanatismo e à ignorância predominante na sua época. Também ele é um escritor que fica conhecido como príncipe dos humanistas. Por que fica conhecido como príncipe dos humanistas? Porque assim como Francesco Petrarca era o pai, o Erasmo de Roterdã foi o mais agraciado dos escritores. E o Sir Thomas Moros. Thomas Moros escreveu uma obra chamada Utopia, que fala de um lugar inexistente, uma ilha onde se forma uma sociedade, onde os bens eram comuns, não havia propriedade particular, ele contesta aí a pobreza, ele condena os extremos da pobreza, ele condena a riqueza extrema também, e ele diz que isso tudo é motivo da degeneração, da degradação e tudo mais. Pode voltar aqui para mim. Então, olha só, são autores, importantes que influenciaram demais aí o pensamento humanista na literatura. Então, é correto dizer que o Renascimento tem a sua origem na literatura com o movimento humanista? Sim. É correto dizer que Francesco Petrarca é o pai do humanismo? É considerado o pai do humanismo? Sim. Autores humanistas, Podemos citar Giovanni Boccaccio, podemos citar Dante Alighieri, podemos. Thomas Moros, podemos também. Erasmo de Roterdã, também podemos. Mostrando aí que o Renascimento não ficou restrito unicamente na Itália. E depois nós temos também um revigoramento na parte artística.
O renascimento artístico foi muito forte também. A arte trazia o ser humano como ênfase, a arte era marcada pelo retorno à ideia clássica. Nós temos temas religiosos, sim, mas temas religiosos retratados sob uma nova estética, uma nova técnica essa que era reelaborada e que trabalhava com temas diversos. Então nós temos aí o uso da tridimensionalidade, a profundidade entra em questão, há uma preocupação com detalhes, o afresco é introduzido como uma nova técnica, as obras passam a ter uma referência muito mais à sua estrutura e à sua beleza do que única e exclusivamente naquelas obras medievais que tinham só como objetivo a educação. A obra medieval é uma desgraça. Você olha o quadro medieval, Jesus está lá, Jesus está alegre. Aí você olha, Jesus está abençoando os discípulos. Jesus avisa que alguém vai trair ele. Jesus vai para a cruz. Jesus morre. Jesus está alegre por ressuscitar. É tudo assim, cara. A obra medieval é um saco. Agora o Renascimento não. O Renascimento vem prestando atenção em detalhes, em técnicas, em projeção, perspectiva e tudo mais. Vamos acompanhar na tela alguns autores aí do Renascimento artístico. Acompanha comigo na tela. Olha que legal. Nós temos aqui esse cara, olha só, Leonardo da Vinci, né, que pintou aí, essa aqui é a Última Ceia, é um exemplo disso. Ele é um gênio criativo, brilhante em diversos campos, pintou a Última Ceia, Virgem dos Rochedos, Mona Lisa, o Gioconda. Aqui nós vemos uma coisa bem interessante, ó, a noção de profundidade, onde você consegue observar essa ideia aqui, ó, de perspectiva com a noção de profundidade, coisas que antes não eram utilizadas, veja a profundidade aqui. Nós temos também uma ideia central, onde a obra é dividida num plano, olha só, num plano intermediário aqui, né? Nós temos aqui um plano mais próximo e nós temos aqui um plano mais fundo. E se você pegar um ponto central aqui, ó, você consegue fazer o quê? Você consegue traçar a linha de perspectiva perfeita utilizada por Da Vinci nessa obra. Olha só, parece que o Tchê está fazendo um monte de risco, mas não, são traços de perspectiva, onde nós temos aqui Jesus na Última Ceia com os seus discípulos, numa classificação bem interessante. A obra está meio assim antes da restauração, depois ela foi restaurada e ficou mais nítida. Temos também o Rafael Sanzio, ó, esse cara aqui, o autor dessa obra é o Rafael Sanzio. Essa é a escola de Atenas, onde ele pinta aqui um tema, né, da filosofia, onde nós temos aqui, ó, filósofos discutindo questões relacionadas à razão, à fé e tudo mais. Veja a noção de perspectiva. Aqui no caso o primeiro plano ele muda, né, ele está mais acima da tela. Lá na parte central da tela nós temos um plano mais fundo, mas também eu consigo a partir desse ponto aqui, olha que interessante, traçar o quê? Traçar a perspectiva. Essa perspectiva aqui mostra a profundidade que era utilizada nas obras como novidade, coisa que antes não existia. O próximo autor é esse cara aqui, ó, Miguel Ângelo Buonarroti. E o Miguel Ângelo Buonarroti, ele além de pintar o teto da Capela Sistina, também ficou conhecida por essa obra Pietà, né, onde ele em mármore retrata o momento que Jesus é tirado do madeiro, amparado pela sua mãe, mas olha o cuidado, olha os detalhes que ele vai esculpir em mármore, o detalhe da mão de Jesus marcado pelo prego, o detalhe aqui, ó, as mãos de Maria elevando a carne de Jesus, mostrando que foi logo após a retirada do madeiro, porque não existia rigidez cadavérica, e uma série de outras coisas sensacionais dessa obra. Então, pode voltar para mim? Estas são expressões do Renascimento artístico. O Renascimento também teve um Renascimento científico, onde temos Galileu Galilei, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, nós temos Kepler, que até hoje são citados em matérias como a física, por exemplo. As teorias tanto Galileu Galilei, Giordano Bruno, Johannes Kepler, nós temos esses caras ficando conhecidíssimos por contestarem um conhecimento que até então vigorava, um conhecimento inquestionável, um conhecimento ditado pela igreja, não com base na razão, não com base na experiência, mas única e exclusivamente com base na fé. Então lembra disso. Renascimento é o quê? Renascimento é nada mais, nada menos do que a expressão artística da Idade Moderna, a representação dos anseios da burguesia e se manifestou em várias correntes, como a literatura, a arte, ciência e tudo mais. Outro movimento importantíssimo na Idade Moderna é isso aqui, ó, é a chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi uma expressão de contestação à Igreja Católica Apostólica Romana.
Por isso que o nome surgiria como Reforma Protestante. Por isso, lembra que a Reforma Protestante, ela tem um alvo, tá? O alvo da Reforma Protestante é basicamente a Igreja Católica, que nessa época aqui mantinha basicamente o monopólio sobre a religião. Era a igreja absoluta na religião, apoiava o rei, tinha se corrompido por meio de uma série de práticas como, por exemplo, venda aí de terrenos no céu, venda de perdão dos pecados, venda de um documento para abonar uns dias no purgatório. A igreja tinha uma série de impostos religiosos, a igreja, ela expropriava camponeses, a igreja detinha o conhecimento religioso, não permitia a livre leitura das Sagradas Escrituras, tinha imposto uma série de sacramentos para o povo. Então a igreja católica, ela estava nesse momento marcada por uma série de ações consideradas ações ruins, ações de exploração, e sem contar que ela justificava também toda a estrutura política existente na época. Ao falarmos de reforma protestante, nós citamos basicamente 3 caras aqui, ó. São 3 caras que ajudaram a disseminar a reforma protestante. Martinho Lutero, na Alemanha aqui, Martinho Lutero, ok? Nós temos também, tá, além de Martinho Lutero, Jean Calvino, ou Jean Calvin, como você queira, Jean Calvino, e nós temos também um rei, Henrique VIII. Henrique VIII, um rei que também será oposição à Igreja Católica. Então toma cuidado. A reforma protestante, ela não é uma exclusividade burguesa, não. Nós temos aqui, ó, o Jean Calvin era um letrado, o Martinho Lutero era um monge, né, cara? Conhecidíssimo, também professor e tudo mais. E o Henrique VIII era rei. Então veja, há vários motivos aqui que nós temos a Igreja Católica sendo contestada. Martinho Lutero, né, ele vem a ideia de que a salvação é pela fé. Salvação pela fé. Ok? Então a fé, ela é a base para a salvação. Você não precisa ficar pagando indulgência, você não precisa ficar pagando imposto para a igreja, não. A origem da salvação, a salvação é pela fé, a justificação pela fé. Essa foi a principal essência e ideia de Martinho Lutero. Jean Calvino vai falar sobre a predestinação. Predestinação. Nascemos predestinados a um futuro e aquilo que tem que acontecer realmente vai acontecer. Teoria da predestinação absoluta de Jean Calvino, que influencia várias outras religiões posteriormente. E o Henrique VIII, com o anglicanismo, a religião oficial da igreja, contestando politicamente a Igreja Católica. Há uma ideia política aqui, a religião criada por Henrique VIII é uma afirmação política sobre a Igreja Católica e uma afirmação da sua autoridade sobre o povo inglês. Então esses são os 3 principais nomes. Temos outros também, John Wycliffe, temos também Melanchthon, temos vários caras influenciados nesse processo. Johann Hus e John Wycliffe foram os pioneiros, mas esses 3 são os principais nomes ligados ao movimento da Reforma Protestante. Vamos acompanhar na tela? É um comparativo que foi feito entre estes 3 caras e eu tenho certeza que você vai entender muito bem. Então olha aí, acompanha na tela comigo. Então vamos lá, luteranismo, né, que teve como máxima expressão aí Martinho Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado. Esse é o Martinho Lutero e a ideia dele era basicamente a salvação pela fé, ok? Salvação pela fé. Aí nós temos aqui o Jean Calvino, ou João Calvino, tanto faz, teoria da predestinação, seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará. E o Henrique VIII, né, que diz que o rei era o único chefe supremo da igreja da Inglaterra. E aqui nós temos o anglicanismo com cerimônias pomposas, hierarquia do clero, o anglicanismo que era a religião oficial dos anglo-saxões, por isso anglicanismo. O problema de Henrique VIII com a igreja foi basicamente um problema de cunho político. Aí ele justificou que ele queria se divorciar, a igreja católica não queria deixar. Aí ele cria uma nova religião chamada religião anglicana. Então os luteranos o luteranismo será expresso pelos luteranos, o calvinismo será expresso pelos calvinistas, ou pelos puritanos, ou pelos presbiterianos, ou pelos huguenotes, que era a forma pela qual os calvinistas eram tratados. E o anglicanismo, basicamente, uma religião nacional dos ingleses, da Inglaterra. O que esses 3 pontos, ou essas 3 religiões tinham em comum, esses
três movimentos. A salvação só se dá pela fé, o culto é baseado na leitura da Bíblia, e não naquela forma conivente, passiva, né, que a Igreja Católica propagava. A Bíblia é a fonte de fé. Os dois sacramentos aceitos, batismo e eucaristia, os demais sacramentos não serão aceitos. O uso das línguas nacionais para os ofícios religiosos e não apenas o latim, e a rejeição da autoridade do Papa, o rei é o chefe religioso. Tanto para o Lutero, como para o Calvino, como para o Henrique VIII, havia uma relação com o rei. Por isso que o luteranismo se propagou muito bem na Alemanha, o calvinismo vai se propagar bem ali na Suíça, na região da Bavária, e o anglicanismo fica restrito à Inglaterra. Pode voltar aqui para mim, pode voltar. Aí você pergunta assim, e o que a Igreja Católica fez diante de tudo isso? O que a Igreja Católica fez diante de tudo isso foi uma coisa chamada Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma pode ser vista como a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. A reação da Igreja Católica à Reforma Protestante é chamada de Contra-Reforma. E a Igreja Católica atuou na Contra-Reforma através de vários mecanismos, como por exemplo, a Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? A criação da Ordem dos Jesuítas, né, por Inácio de Loyola, lá em 1534, a Companhia de Jesus, ou os jesuítas que queriam valorizar a fé, catequizar depois indígenas e expandir o pensamento religioso católico. Então a Contra-Reforma é a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Também tivemos aqui o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que foi aí uma revisão de alguns pontos importantes da Igreja Católica com o objetivo de adequar alguns itens para reafirmar a sua tradição, para reafirmar os seus dogmas, para reafirmar a sua posição no continente europeu. E também o Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição para perseguir aqueles que eram acusados de heresias, para perseguir aqueles que eram acusados do quê? Acusados de desvirtuarem os valores religiosos, desvirtuarem os valores católicos. Então aqui nós temos três expressões básicas do movimento conhecido como Contra-Reforma. Então é correto afirmar que a Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica ao movimento de reforma protestante. Vamos ver se você entendeu o que eu falei até agora, resolvendo algumas questões. Então acompanha comigo aí, acompanha comigo no seu material as questões para a gente resolver. Primeira questão diz o seguinte, o humanismo foi um movimento que não pode ser definido por, olha só, não pode ser definido por, letra A, ser um movimento diretamente relacionado ao Renascimento, né, diretamente ligado ao Renascimento, por suas características antropocentristas e individuais. Tá certo, então não vou responder, porque ele quer o quê? O não. Então ele está ligado ao Renascimento, diretamente. O humanismo tem uma visão do mundo que recupera a herança greco-romana, utilizando-a como tema de inspiração. Correto, o classicismo, aquela ideia do retorno à importância do homem, está correto, então eu não marco. Letra C. Ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais. Errado, essa eu vou marcar. O humanismo é uma expressão renascentista, então ele não valoriza o geocentrismo, ele não valoriza o misticismo, ele valoriza a razão, ele valoriza o antropocentrismo, ele valoriza também a ideia individualista, que é presente no período renascentista, mas não é presente no período medieval. Letra C é a resposta certa. Olha a letra D. Centrar-se no homem em oposição ao teocentrismo, encarando como medida comum de todas as coisas. Correto. O humanismo faz isso, então eu não marco a letra D porque a questão pediu o que não expressava o humanismo. E letra E, romper os limites religiosos impostos pela igreja às manifestações culturais. Correto também, o humanismo fazia isso, romper os limites religiosos afirmando o valor do homem. Então, letra C é a resposta certa porque é a única que não expressa uma ideia humanista. Olha a próxima questão. O antropocentrismo, naturalismo, hedonismo, racionalismo, as características acima fazem referência a qual movimento cultural? Essa está muito fácil. Letra A, iluminismo? Não. Letra B, trovadorismo? Não. Letra C, renascimento. Renascimento com o hedonismo, o racionalismo, o naturalismo, que é um retorno às ideias da natureza. O humanismo, o hedonismo, a busca pelo prazer. O antropocentrismo, o homem como centro. Racionalismo, valorização da razão. Letra D, romantismo, não. Letra E, pós-modernismo, também não. Renascimento era a resposta certa. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e que esse assunto seja de grande validade no dia da sua prova. Forte abraço, valeu!